finalmente também a semana passada e agora a minha casa não está mais com eco. Eu sei que vocês reclamaram, inclusive depois de eu ter dado uma explicação por que estava com eco, mas agora não tem mais eco, tá tudo lindo e vamos pro vídeo de Natal. Eu escolhi fazer um vídeo falando sobre o meu super-herói favorito. Eu vou mostrar a minha tatuagem que eu tenho do meu herói favorito, mas antes eu queria mostrar para vocês a mascote do Cuscuz. Pois é, eu adotei uma cachorrinha, uma cadelinha, e eu vou apresentar para vocês agora. Filha, fala oi pros cuscuzeiros, fala oi pra eles. Gente, essa daqui é a Sandy Júnior, pois é, o nome dela é Sandy Júnior mesmo, tá? Sem o E Júnior, eu vou deixar, tá aqui ó, tá vendo? Assim que se escreve. Pode chamar ela de SJ, tá? Mas olha como ela é a coisa mais linda. Mentira, ela é uma pentelha, ela não para quieta. Ó, ela tá querendo me morder neste exato momento. Filha, se comporta na frente dos outros. E essa daqui é a mascote do Cuscuz, Sandy Júnior, um bebezinho, muito sapeca e pentelha e... Enfim, ela tem olhos azuis, gente. Minha filha. Manda beijo pra eles. Tchau, gente. Então tá, eu já apresentei a minha filha pra vocês. Ela foi dormir agora porque ela tava meio agitada. Não sei se vocês repararam que ela não parou quieta, mas é porque ela estava dormindo. Eu acordei ela só pra mostrar pra vocês. E aí agora eu soltei ela no chão e ela voltou a dormir no piso gelado porque aqui está um calor infernal. Tipo infernal. Mas vamos ao que interessa, que é falar do Capitão América, né? Eu escolhi falar do meu herói favorito agora neste especialzinho de Natal, inclusive para mostrar algumas histórias que fizeram com que ele se tornasse o meu herói favorito. Mostrar também a minha tatuagem, já aproveita aqui, ó, eu tenho uma tatuagem do Capitão América, que é o escudo com duas faixas, uma em cima e uma embaixo. Está escrito There is always hope, sempre há esperança. E pra mim, o Capitão América é o maior símbolo de esperança e de ideais firmes que fazem um homem ter alguma função na vida. Mais ou menos isso. Mas eu escolhi algumas HQzinhas assim pra poder indicar pra vocês. É claro, tem muitos outros materiais do Capitão América que são bons, mas nem todos eu li ainda. Porque tem muita coisa que não tem aqui no Brasil, muita coisa que eu tô atrás já faz tempo e eu ainda não encontrei, que tá esgotado na Panini, ou então que era em formatinho e eu nunca achei nenhum sebo. Então algumas coisas eu já li em scan, inclusive. Eu sei que não é muito legal isso, mas ainda assim, tipo, algumas vezes é inevitável, como eu já falei em um outro vídeo. E algumas coisas, eu separei uns materiais que eu tenho, material que eu já li do Capitão América, o que mais me interessou e que se você quer conhecer um pouco mais desse herói, que eu acho que vale super a pena, mesmo ele não sendo teu herói favorito, só pra você conhecer um pouco mais, porque ele foi o primeiro Vingador, então vale a pena você seguir essas minhas indicações, beleza? Começando as indicações, a primeira coisa que eu acho que vale muito a pena se você quer conhecer o personagem e ainda ver umas das histórias clássicas antigas dele, é essa coleção histórica Marvel do Capitão América. Como você tá vendo aí nessa fotinho, eles lançaram isso daqui. O primeiro volume é do Capitão América, o segundo volume é do Homem de Ferro, o terceiro volume é do Thor e o quarto é dos Vingadores. E eles ficam dentro de uma caixinha, que eu até tenho aqui, mas depois eu mostro pra vocês. Que é uma caixinha que cabe 4 dessas edições. Eles lançaram dos X-Men e agora eles estão lançando do Drácula, dos Vingadores também. Já saiu 4 volumes do Homem-Aranha, que dá 2 caixinhas, enfim. São coleções muito bacanas, tá muito bonito assim os encadernados, com essas capas diferentes, bem antigas. Não é capa dura, é capa cartonada. O preço tá bem bacana, ó. Essa primeira edição foi R$19,90, mas se eu não me engano, padronizou depois em R$29,90, R$23,90, alguma coisa assim. Não tá muito caro e isso daqui vale a pena porque tem um material muito bom,
antigo que, tipo, eventualmente você não vai encontrar em outro lugar e a Panini tá dando uma relançada, então eu acho que é bom você não perder essa oportunidade. Pra quem não sabe, o Capitão América surgiu nas HQs teve a sua primeira HQ lançada em dezembro de 1940. E ele foi criado pelo Joe Simon e pelo Jack Kirby. E aqui, neste encadernadinho, nós vamos encontrar a primeira história ever do Capitão América. Por isso que, assim que eu vi o lançamento disso, eu saí correndo atrás. Eu já tinha lido essa primeira história em scan, mas eu queria ter ela, mesmo que não é um formatinho original ou alguma coisa assim, porque eu acho que hoje em dia é impossível encontrar algo desse gênero, mas ainda assim é bem bacana você ter ela impressa. E nessa primeira edição, até na capa aqui, a gente já vê que o cara foi lançado no período da Segunda Guerra Mundial, ele foi criado no período da Segunda Guerra Mundial, e justamente para servir como, se você já assistiu o filme do Capitão América, o primeiro Vingador, você já tem uma noção mais ou menos do intuito do surgimento do personagem e como ele foi trabalhado naquele tempo. E aqui nessa primeira história a gente vê um retrato assim, literalmente no quadrinho, de como eles abordavam os quadrinhos naquela época. Aqui na própria capa, vocês conseguem ver um retrato, assim, sei lá, uma representação do próprio Hitler. E a Marvel, para poder criticar e ajudar o governo na época, ela fez justamente com esse intuito. Essa primeira história do Capitão é justamente ele enfrentando os nazistas. Mas eles deram uma mascarada, porque eles não podiam colocar explicitamente que eles estavam enfrentando o Hitler e os nazistas, enfim. Eles deram uma mascaradinha, mas a capa, a gente vê uma jogada de marketing incrível, porque na capa em si, a gente consegue ver nitidamente que ele tá batendo no Hitler. Só que ao ler a HQ, você vai ver que eles deram uma mexida naquilo tudo, porque senão, é claro, os caras estavam ferrados de publicar o material dessa forma. O Capitão América, ele era um tanto quanto zoado, a gente pode até ver aqui nessa segunda página, ó. Ele e o Bucky, que é o sidekick dele, esse menininho aqui atrás, que é uma criança que também foi pra guerra, no caso, nessa história e no início, todo no início do Capitão América, para poder incentivar os jovens que estavam se alistando ao exército. Eles precisavam ter um exemplo mais jovem para poder falar, beleza, eu vou ser esse cara que ele é simplesmente o parceiro do cara mais fodones que tem, do primeiro soldado, super soldado, que é o Capitão América. Neste encadernado você também vai ver várias outras histórias clássicas, inclusive algumas histórias roteirizadas pelo Stan Lee, algumas até desenhadas, continuando desenhando pelo Jack Kirby, né? Tem aqui um Capitão América mais bonitinho, que é bem nessa pegada desse traço aqui da capa, né? Com os Vingadores já nessa fase. Ó, como a gente pode ver, o traço já tá um pouco diferente, o Capitão América já tá com um uniforme novo, com um escudo redondo, que a história do escudo redondo já teve um problema aí, porque quando a Marvel criou o herói e colocou aquele escudo triangular, nem sei qual que é a forma exata daquele escudo, enfim, esse escudo aqui, ó, eles foram acusados de plágio de uma outra editora que tinha um outro herói nas mesmas cores do Capitão América e que tinha um escudo assim. Então eles tiveram que trocar o escudo e mexer um pouco na roupa do Capitão, e aí o Capitão América virou este herói com essa roupa clássica, esse escudo clássico, enfim. Mas então, o que eu queria falar pra vocês, antes de pôr a próxima indicação, é que esse vídeo eu não vou falar da origem do Capitão. Eu falei agora um pouco sobre o ano da primeira HQ e etc e tal, por causa daquela revistinha que eu indico pra caramba pra vocês. Mas, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o surgimento do herói, até mesmo sobre, sei lá, a série de TV que ele teve, se eu não me engano foi nos anos 90, nos anos 80, que foi uma série um tanto quanto engraçada. Hoje em dia a gente olha com os olhos de quem já tem um efeito visual muito melhor no cinema e a gente acha meio bizarro essas coisas. Mas não deixa de ser clássico. E pra você saber literalmente tudo sobre a origem do Capitão América, se você quiser se inteirar um pouquinho mais, eu vou deixar aqui no post o link do vídeo do Lodi, que ele tem um canal, Lodi Comics. Inclusive, se você não conhece o canal dele, aproveita pra conhecer. Ele faz dossiê, que é justamente contar a origem de alguns super-heróis. Ele tem diversos heróis, diversos vilões,
Enfim, você vai encontrar uma galeria de pessoas, de super-heroínas e, enfim, muita gente dos quadrinhos lá, inclusive o Capitão América. Então, link tá aqui no post. Ele fez o vídeo porque eu pedi pra caramba, eu fiquei no pé dele pra ele fazer esse dossiê do Capitão América. Ficou maravilhoso, então se você quiser saber um pouco mais sobre a origem, link no post. Minha próxima indicação do Capitão América já entra na tão famosa fase do Ed Brubaker. Pois é, meus caros, essas HQs que eu vou citar agora são basicamente assim o ponto alto do Capitão América. O Ed Brubaker conseguiu escrever o herói em sua melhor fase, apesar dessa fase não ser tão boa para o personagem em si, porque no meio do caminho ali ele morre, o Steve Rogers morre, mas olha, desculpa, isso não é um spoiler, porque todo mundo sabe já, eu acho que todo mundo já sabe que o Capitão América morre, o Steve Rogers, na verdade, morre após a Guerra Civil, que eu vou chegar lá. Mas antes dele morrer, nós temos aqui Capitão América, o Soldado Invernal. Essa HQ foi lançada em 2011 e aqui nas minhas mãos eu tenho ela dividida em 2 volumes, Tempo Esgotado e O Soldado Invernal. É o volume 44 e 45 da Salvat, mas existe uma edição com essa capa aqui, da edição de luxo da Panini, né, que você pode encontrar. Eu não sei nem se você vai encontrar mais, porque tem muitas HQs dessa fase que a Panini lançou de edição de luxo do Capitão América que eu não encontro mais. Eu tô tentando comprar, eu tô ansiosamente aguardando pra Panini relançar. Eu não sei se você vai encontrar o Soldado Invernal, mas se você não encontrar, vale super a pena você comprar a edição número 44 e a edição número 45 da Salvat. Eles estão relançando no Brasil inteiro, então creio eu que é super fácil de você achar. Mas do que se trata o Tempo Esgotado, essa primeira parte, essa primeira metade da série, do plot principal do Soldado Invernal? Aqui a gente já tem um Capitão América que já tá passando por uns bons bocados, assim, devido aos Vingadores A Queda, que foi quando é a HQ que eu um dia vou fazer um vídeo sobre, mas é um encadernado que você também pode encontrar nessa coleção da Salvat, em que os Vingadores tiveram praticamente o seu pior dia e a equipe em si morreu. Não todo mundo morreu, mas a equipe deixou de existir. A equipe foi desmantelada, porque todos os... Ó, minha filha tá fazendo barulho, tá? Todos os membros dos Vingadores acabaram sofrendo com alguma coisa e aí a equipe deixou de existir. Acabaram-se os Vingadores. Os heróis existiam ainda, mas os Vingadores não. E por conta disso, consequência já da queda, o Capitão América, Steve Rogers, ele já tava meio assim, meio mal das pernas, e nesse plot principal ele tá indo atrás do verdadeiro motivo da morte do principal vilão dele, que é o Caveira Vermelha. Supostamente o Caveira Vermelha morreu e ele tá indo com o apoio da SHIELD atrás para desvendar todo esse mistério, enfim, descobrir realmente o que aconteceu, se o cara realmente morreu ou não, até porque vaso ruim não quebra, né? E o Capitão América já fica com o pé atrás e fala: poxa vida, isso daqui não é verdade não, tão mascarando a morte dele pra ele aprontar uma maior. E aí ele começa a ir atrás com o apoio da SHIELD. Então, aqui, falando dessas HQs em si, em Tempo Esgotado, a gente vai ter uma história muito mais governamental, com muito mais ação. Aquela coisa de espionagem que a gente viu em Capitão América, o Soldado Invernal, o filme. Muita espionagem aqui. Já nessa segunda parte, o Soldado Invernal é quando ele, por conta dessa descoberta, ele tá lá revirando, tipo, buscando agulha no palheiro, e ele realmente acha. E é um antigo parceiro dele, o Bucky Barnes. Isso também não é um spoiler, porque se você já viu o filme, você sabe que o Soldado Invernal é o Bucky Barnes, que é lá no início do vídeo. Lembra que eu falei, esse daqui é o Bucky, o sidekick do Capitão América? Pois é. Nas HQs clássicas, como eu mostrei daquele outro encadernadinho, você vai ver o Bucky Barnes como criança, que ele é o eterno parceiro do Capitão América. E aqui você vai ver que ele passou por alguns problemas, que eu não vou falar porque ainda pode ser um spoiler, mas
E aí o Capitão América enxerga ele como um inimigo do lado do Caveira Vermelha, sendo o Soldado Invernal, que é o Bucky Barnes. E aí tem toda aquela parte que a gente viu, inclusive no filme, e que foi muito bem retratada, que é justamente o Steve Rogers passando por aquela crise de tipo assim, cara, você foi o cara que mais me ajudou quando eu era tipo ninguém, quando eu era somente um moleque chamado Steve Rogers querendo ir pra guerra. E tipo assim, você que me deu todo esse apoio e agora a gente tá aqui ao contrário. Você é simplesmente tipo, você tá fazendo coisa que não é por sua própria vontade e eu preciso te ajudar. E aí ele tenta com todas as suas forças ajudar o Bucky a recuperar a memória, enfim, a voltar a ser o cara bondoso e amigo do Steve como ele era. E essa HQ é extremamente bacana. O Ed Brubaker sabe amarrar a história de uma forma incrível. A gente vê em Soldado Invernal alguns flashbacks, alguns remembers do Steve Rogers em momentos em que ele teve como amigo, assim, tipo, no bar bebendo. Quando ele era ninguém, tipo, ele não era o Capitão América ainda, ele era só um moleque raquítico com o Bucky, tipo, e eles eram super amigos, o Bucky ajudava ele a pegar mina, tipo essas coisas, sabe? E nenhum desses flashbacks, eles são repentinos e tipo, desnecessários. Todos eles são amarrados à trama de uma forma incrível. Tipo, por isso que essa fase inteira do Ed Brubaker é tão aclamada, porque realmente o cara merece os prêmios que levou graças com todas essas HQs, e ele merece todo tipo, toda essa fama por escrever esses quadrinhos. Não é uma fama indevida, o cara fez por merecer. O traço que tá incrível também, que é do Steve Epting. Esse nome estranho aqui, Steve Epting. O traço dele é bem realista e me agrada bastante. Então tá aqui, super recomendo pra você começar essa fase do Ed Brubaker. Você tem que ler todos. Depois do Soldado Invernal, que finaliza, que é todo esse plot aqui de HQ, esses 2 volumes como eu falei, nós tivemos o lançamento também em 2011 da Ameaça Vermelha, que é este encadernado aqui de luxo da Panini. Eu não tenho ainda, eu não li, mas é o Brubaker. Como eu já li a maior parte das coisas que ele escreveu com o Capitão América, eu confio em falar que essa daqui é uma boa HQ. Eu estou atrás dessa e de mais algumas outras, dessa edição de luxo, pra poder ler, pra poder trazer um material melhor pra vocês, mas enfim, eu indico pra vocês lerem, porque é a fase do Brubaker, mas eu não li ainda essa HQ em si, a Ameaça Vermelha eu não li ainda. Envolve o Caveira Vermelha, que é praticamente o principal vilão, é o principal vilão do Capitão América, que envolve justamente o que eu falei lá no início do vídeo sobre aquela outra, o Clássicos Marvel, que é a Segunda Guerra Mundial, que são alemães, Hitler, enfim, aquela picuinhazinha que a gente já presenciou nos filmes e que tá muito bem retratada nessa fase do Brubaker, beleza? Continuando na fase do Ed Brubaker, logo depois, em 2012, ele lançou uma HQ chamada A Morte do Sonho. A galera tem me perguntado bastante nos comentários, principalmente dos vídeos que eu falo sobre a Guerra Civil, qual é a HQ em que o Capitão América morre, em que o Steve Rogers morre. E cá estou eu para dizer que é justamente nessa, A Morte do Sonho. Você pode ir atrás, tem essa ediçãozinha aqui de luxo da Panini, apesar dela estar extremamente esgotada. Eu tenho meu coração partido por não ter pego quando eu podia pegar, porque agora eu não acho em lugar nenhum, a não ser no Mercado Livre por mais de 150 reais, eu acho, não sei, nem lembro. Faz tanto tempo que eu vi isso, que tipo, fui atrás pra ver se eu comprava de uma outra forma. Tava um absurdo de caro, como normalmente é quando já esgota na Panini, né? Enfim, mas nessa HQ A Morte do Sonho a gente já vai ver toda essa consequência da Guerra Civil. Desculpa se você não viu, se você não leu a Guerra Civil ainda, agora sim vai o spoiler, né, do final assim gigantesco, mas no fim da Guerra Civil, o Capitão América, ele acaba percebendo que ele tá lutando contra o Homem de Ferro e contra o governo pra nada.
porque ele tá lutando pelo bem do povo, só que na verdade o povo tá contra ele, porque o povo tá apoiando o governo, o povo tá apoiando a radicalidade das atitudes do Tony Stark. Então ele fala, pô, eu tô lutando por quê? Vingador já morreu nessa guerra idiota, eu tô aqui, tipo, apanhando. Tem uma cena em que ele quase apanha, ele chega até a tomar umas porradas de civis, tipo, pessoas normais batendo no Capitão América. E ele, é justamente aí que ele para e ele fala, tá, eu tô lutando pelo meu ideal, porque eu acho que essa atitude do governo e do Tony Stark, e de todo mundo que tá apoiando essa causa, é errada, mas até então eu tô lutando por quem? Lutar só por mim? Dane-se, eu não quero lutar por mim, eu tô lutando pela sociedade, eu tô lutando pela população, a população tá contra mim, eu vou cair fora. Então, neste momento, que eu acho que é o plot twist foda, desculpa a palavra, de Guerra Civil, que é quando ele simplesmente se rende para o Tony Stark e ele vai preso. Todos os Vingadores mas que estavam contra essa mudança, que estavam ao lado do Capitão América, eles ficam chocados, tipo, como assim, Steve Rogers? Como você vai fazer isso, abandonar a gente? Nem todo mundo se rende junto, contanto que depois a gente tem até uma outra HQ falada que conta mais a versão que o governo tá perseguindo essa galera e tudo mais, que se eu não me engano se chama Novos Vingadores, a Guerra Civil da parte dos Novos Vingadores, que depois eu também posso ir atrás e trazer informação pra vocês. Mas enfim, o Capitão América se rende ali, ele vai preso e ele vai a um julgamento, né? Ele é meio que mantido preso até ser julgado para poder decidir o que vai fazer com ele, se ele vai ser preso, se ele vai ser solto, se ele vai sofrer uma lavagem cerebral, enfim, né? E aí que ele está caminhando de mãos algemadas já, entrando no tribunal, e aí ele toma vários tiros e ele morre. Ponto. Acabou a morte do sonho, não tem mais spoiler. Se você quiser saber um pouco mais dos detalhes da morte do Capitão América, vai atrás dessa HQ, que é um material muitíssimo bacana. Esse conjunto inteiro, é claro, não, o Soldado Invernal não vem antes, tipo, vem antes cronologicamente falando. Mas depois do Soldado Invernal tem muita coisa que acontece, inclusive a Guerra Civil, inclusive coisas que envolvem outros heróis, tipo X-Men, tipo Quarteto Fantástico, enfim, pra poder chegar na Guerra Civil, pra poder chegar na morte do Capitão América. Isso daqui não é uma sequência direta, entendeu? Apesar do Ed Brubaker ter lançado Soldado Invernal em 2011 e A Morte do Sonho em 2012, a gente ainda tem alguns plots individuais de cada herói, então não lê isso daqui como uma sequência direta, senão você não vai entender patavinas. Então pode ir atrás, mas para você conseguir entender essa morte do Capitão América, leia a HQ da Guerra Civil, pelo menos o encadernado principal com as 7 histórias principais, sem os tie-ins, enfim. Essas coisas são meio que desnecessárias, mas o principal você tem que ler para poder pegar toda a essência da morte do Capitão América. E saindo um pouco do Brubaker, eu indico como depois, assim que você lê Morre um Sonho, A Morte de um Sonho, você pode ler este daqui, que saiu pela Panini recentemente, que se chama Morre uma Lenda. A galera até deu uma confundida achando que esse daqui era A Morte do Sonho, mas não é. Esse daqui é um apanhado de algumas histórias, eu não me recordo exatamente quantas histórias são, que são várias histórias de desenhistas diferentes, de roteiristas diferentes, contanto que a gente tem uma caralhada de nomes aqui na capa. Inclusive nós temos o David Finch, nós temos o Jeff Loeb, nós temos o John Romita Jr., enfim, tem muita gente aqui, cada história é de uma duplinha diferente. E aqui você vai encontrar as consequências da morte do Capitão América, da morte do Steve Rogers, para todos os heróis. Porque, é claro, depois que o Capitão América morreu, todo mundo começou a culpar o Homem de Ferro. O Tony Stark se lascou com isso. Porque, é claro, ele ganhou a guerra, mas ele perdeu um amigo. Ele perdeu o maior símbolo de herói que a América tinha. Todo mundo saiu perdendo. Então a gente tem aqui o lado do Wolverine, como o Wolverine tá respondendo a isso, Demolidor, todo mundo. Cada pedacinho assim você vai ver que é dividido por capítulos, cada capítulo mostra uma reação diferente da galera se readaptando. Depois de um período muito lascado na vida de todo mundo, porque já veio a queda dos Vingadores, depois veio Guerra Civil, depois veio não sei o que lá,
Veio a morte do Capitão América, a galera já tava destruidaça. E aqui você vai ver um pouco das consequências pra cada um indo contra o outro, muito massa véia, assim, sabe, de um herói batendo no outro. É muito interessante, apesar de não ser do Ed Brubaker, eu recomendo mais por essa coisa de você entender toda a sequência da morte do Steve Rogers. Só para falar um pouquinho mais sobre a fase do Ed Brubaker, esse ano a Panini lançou mais um encadernado de luxo com o Ed Brubaker como roteirista, que é esta HQ aqui, que se chama O Homem que Comprou a América. Nessa capa a gente já vê o uniforme do Capitão América um pouco diferente, porque depois da morte do Steve Rogers, quem assumiu o manto de Capitão América foi o Bucky Barnes, o Soldado Invernal, o sidekick dele lá do início de carreira. Ele assumiu o manto de Capitão América, ele conseguiu se endireitar mentalmente e assumiu o manto para poder honrar o amigo desde sempre, né, o irmão dele, e aí ele fez algumas alterações. Os braços, dos braços para baixo, cintura para baixo, ele deu uma modificada, as pernas do Capitão América do herói agora estão pretos, do uniforme, os braços também, só o ombro agora que tá azul, e o símbolo ele continua usando escudo, e nessa HQ a gente vê uma aventura aí como o Bucky sendo Capitão América. É bem interessante para você ver essa disposição de tipo, como que o Steve Rogers se portava como Capitão América e como o Bucky Barnes se porta como Capitão América, como ambos pessoas diferentes carregando o mesmo manto, deixando ainda vivo o herói, o primeiro super soldado, mantendo esse símbolo que é para a América, que sempre foi o Capitão América, mas de duas visões diferentes. Então nessa sequência aí você consegue ver como Steve Rogers era tão importante como Capitão América e por que ele era o líder que ele sempre foi, e como que o Bucky tá se portando com isso, conseguindo combater o crime e conseguindo manter o nome do Capitão América vivo para poder honrar esse amigo. Bom, galera, ficou aqui diversas indicações do meu super-herói favorito. Em algumas delas você vai ver por que ele se tornou o meu herói favorito. Que, como eu já falei, ele realmente é o cara que tem muita personalidade, e não que os outros não tenham, mas ele veste a camisa do ideal dele e ele segue, independente do fator externo que varia de acordo com a situação. Ele continua sendo o mesmo cara, a essência dele é a mesma, ele é um líder nato, então todo mundo, apesar da Marvel ter errado a mão, ou até ela errou proposital, nem sei, no Capitão América, o primeiro Vingador no filme, porque a gente viu nos Vingadores, no primeiro filme dos Vingadores, um Capitão América bosta, um cara que só manda no policial de rua, entendeu? Agora, em Guerra Civil, em Era de Ultron, com toda certeza a gente vai, eu espero, pelo menos como eu já falei em outros vídeos, que eles imponham o respeito que o Capitão América merece. Não porque ele é meu herói favorito nem nada, mas é que o cara é assim nos quadrinhos. E eles mudarem drasticamente assim um personagem me incomoda muito, independente de qualquer fator, dele ser meu herói favorito, já me incomoda muito por conta disso. Porque eu quero que no cinema ele seja tão respeitado quanto ele é nas HQs. E eles erraram isso, eu tô aguardando ansiosamente mesmo para que eles arrumem isso e que nos próximos filmes, matando ou não o Steve Rogers, eles consigam buscar um pouquinho desse respeito que o Tony Stark no cinema acabou ofuscando um pouco o personagem. Mas enfim, é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessas indicações do Capitão, desse meu especialzinho feito com coração de Natal. E um Feliz Natal pra vocês, a gente se vê assim que essa data passar, provavelmente logo mais mesmo, assim, tipo, logo menos, eu tô num vídeo novo pra vocês, porque eu tô preparando 50 milhões de coisas pra recuperar o tempo perdido. Eu prometi que eu ia compensar vocês e eu vou mesmo. Não se esqueçam, deixem o like aqui embaixo, comentem, por favor, se você já leu mais histórias boas do Capitão América, se você quer me indicar alguma história do Capitão América, deixa aí no comentário. Quem sabe um dia eu não faço um post com as melhores histórias do Capitão América lá no site. É claro, ainda tem muito material bom desse herói, não dá pra falar de tudo, até porque eu mesma não li tudo ainda. Mas antes de finalizar, eu queria deixar um recadinho, um pedido aqui pra vocês. Eu não sei se vocês se lembram
lembram, há uns vídeos atrás, que eu nem sei qual exatamente foi, eu falei sobre a Pop Totem Custom, que é a empresa de um amigo meu que faz action figure. Eu até mostrei o Baby Groot que ele fez. Agora ele tá com algum personagem do Mortal Kombat, eu acho que é o Scorpion. E tá muito bom. Eu vou deixar o link pra loja, tudo direitinho aqui no post, mas enfim, eu tinha falado sobre um sorteio, queria criar uma action figure pra gente fazer um sorteio aqui no canal. A gente fez até uma votação e o vencedor dessa votação foi o Batman. Ele quer saber se vocês querem o Batman, a action figure Batman do Frank Miller, lá dos quadrinhos e tal, ou se vocês querem a versão Batman do filme, o Christian Bale, do Christian Bale. Então, coloquem aí nos comentários pra gente fazer uma nova votação, porque ele já vai começar a criar. Então lá pro ano que vem, porque também, né, esse ano impossível já está acabando, né? A gente vai fazer esse sorteio de uma peça aí meio que exclusiva do Pop Totem Custom. Acessem porque, ó, eles criaram mais uma action figure e o negócio tá incrível. O Baby Groot estourou de vendas e o meu está pra chegar, que vai ficar aqui na minha estante linda. E eu estou aguardando ansiosamente pro meu Baby Groot chegar o quanto antes, e aí eu vou mostrar pra vocês. Eu faço um vídeo mostrando bonitinho. Se vocês quiserem também o Baby Groot, clica aqui no link embaixo, no post, que você vai ficar sabendo de tudo. É isso, galera, um Feliz Natal. A gente se vê antes do Ano Novo, então eu não vou desejar um Feliz Ano Novo ainda, mas a gente se vê logo mais, então, beleza? Come muito neste Natal!